evento, faça sua inscrição por meio do link que está no chat. Caso tenha na sala algum participante surdo, por favor, se identifique por meio do chat para que possamos comunicar ao intérprete de Libras. A Semana de Educação para a Vida é realizada pelo Campus Porto Velho Zona Norte em parceria com o Campus Porto Velho Calama e tem o objetivo de promover reflexões sobre 3 temas importantes no contexto atual da sociedade escolar: inclusão escolar, relacionamento interpessoal e desafios na educação à distância. Este minicurso é aberto a todos, alunos, pais, professores, familiares e comunidade. Abriremos neste momento um diálogo seguro, ético e baseado em informações científicas sobre a educação sexual. Mas afinal, por que a educação sexual é tão importante? Ainda mais para uma população infanto-juvenil, porque ela é uma das principais formas de proteção contra o abuso e a exploração sexual. Afinal, como se proteger sem ao menos saber o que é? E como saber o que é um abuso sexual sem aprender sobre sexualidade? Estudos apontam que 75% dos casos de denúncias de violência sexual envolveram o ambiente familiar. Se essa educação ficar restringida apenas às famílias, como então as crianças poderão ser informadas para estarem em condições de se proteger? A educação sexual leva a pessoa a entender os aspectos de intimidade, privacidade, autoproteção, consentimento, integridade corporal, sentimentos e a diferença entre toques agradáveis e consentidos daqueles invasivos e desconfortáveis. É, portanto, essencial para a formação natural e integral de todo ser humano. Assim, apresentaremos agora a nossa palestrante que tratará sobre o tema, professora mestra Dalila Maitê Rosa Sena. Professora Dalila é graduada em Pedagogia, mestra em Educação Escolar pela Universidade Federal de Rondônia, é também pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia, o GPEA, na linha de pesquisa Educação Infantil, Formação Docente e Práticas Pedagógicas. Vamos iniciar a fala da professora Dalila e, antes de começarmos, vamos avisar vocês que nós postaremos o link da presença nessa atividade após 30 minutos da abertura e também, ao final dessa palestra, nós vamos disponibilizar no link, no chat, o link sobre uma pesquisa referente a este trabalho, a este minicurso. Nos mostram caminhos que nos ensinam. Dalila, é com você. Para que você seja esse professor na vida de seus alunos. Olá, boa tarde a todos e todas, né? Conforme a Lívia apresentou, eu sou Dalila Maitê, atualmente sou gerente de educação infantil aqui do município de Ji-Paraná, e é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, compartilhando, né, um pouquinho desse tema, que é de suma importância para a segurança das nossas crianças, para a prevenção, né, ao abuso sexual e também enfrentamento, né, em casos que ele já aconteceu. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a minha apresentação, aqui no Meet tem uma mãozinha, você pode clicar, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para contribuir e também se tiverem alguma dúvida. É um prazer aqui estar com vocês neste momento para falar sobre esse tema. Só um pouquinho, Maitê, que a professora vai projetar o slide, tá? Certo.
Ok, muito obrigada. Esse minicurso ele foi elaborado aqui por mim, pela Lívia, sob orientação do professor João Guilherme, né, Rodrigues, que contribuiu também a respeito dessa temática. Ok? Pode passar. Para nós iniciarmos a nossa conversa, eu trouxe aqui para vocês como que vai ocorrer, né, o nosso encontro, qual que é o objetivo, o porquê da escolha dessa temática. Então, qual que é o objetivo desse minicurso? Fortalecer, né, as estratégias de prevenção ao abuso sexual, levantar as experiências coletivas de prevenção e também de combate, né, ao abuso, bem como oportunizar a vocês, participantes, conhecimentos, né, científicos sobre a educação sexual, que para muitas famílias, para muitas pessoas é um tabu, né, em nossa sociedade. E também conhecer as características do comportamento e da expressão sexual em diferentes estágios da criança. Ok? Pode ir passando. Tá demorando um pouquinho aqui para mim para passar, mas eu acho que acredita que seja conexão. Ah, não, ainda não passou, não. Ah, Marai, tá. tá no. Maraí, né? Tá na. Agora Agora deu. sim. Uhum. Então, Beleza, obrigada. as manifestações de sexualidade, elas afloram em todas as faixas etárias, né? E ignorar, ocultar ou reprimir são as respostas mais habituais aqui dadas pelos profissionais da escola e também pela família, né? Então, em muitos casos, as pessoas, elas negam, né, esse acontecimento dentro das famílias. Então, há casos em que a mãe, ela não faz a denúncia, né, tem a questão do seu parceiro, do casamento que está em jogo. Então, ignorar, ocultar e reprimir são algumas respostas muito habituais em casos de abuso. Além disso, qualquer pessoa, né, qualquer criança pode ser vítima de violência ou de abuso sexual. E nós, enquanto adultos, temos esse dever, né, de protegê-las. Então, como que vai ocorrer? Pode passar. Como que vai ocorrer o nosso encontro? Eu já fiz aqui uma breve introdução do nosso mini curso. Teremos aí uma apresentação dialogada com vocês, onde vocês podem compartilhar alguma experiência ou fazer alguma pergunta. Nós faremos um estudo de caso, né, eu trouxe para vocês. Eu vou colocar aqui alguns materiais de apoio, vou disponibilizar depois um link no Drive com os materiais que serão apresentados para vocês no decorrer do mini curso. E, ao final, falaremos dos encaminhamentos no casos de violência sexual, ok? Pode ir passando. Então, o que é educação sexual? Eu trouxe uma definição aqui do guia técnico, né, para educação sexual. Eu vou fazer uma leitura aqui compartilhada com vocês, porque quando nós falamos em educação sexual, existem vários mitos, né, por trás que acabam minando esse trabalho dentro da escola, e muitos chegam a falar que essa educação sexual é o papel da família. Então, eu trouxe aqui uma definição para a gente compreender um pouquinho, né, contextualizar a educação sexual, e depois entendermos como que ela é realizada na escola, o que é verdade, o que é mito em relação a isso, ok? A educação sexual, ela é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade, né? O seu objetivo é equipar as crianças e jovens com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que empoderem para que eles possam vivenciar a sua saúde, o seu bem-estar, a dignidade, desenvolver relacionamentos, né, sociais, que sejam mais, e também sexuais, que sejam respeitosos, considerar como que essas escolhas afetam o seu próprio bem-estar e entender a garantia e a proteção dos seus direitos ao longo da vida. Então, a educação sexual, ela tem um âmbito bem grande, né? E aí eu trouxe aqui o que é educação sexual e o que não é educação sexual. Não sei se vocês conseguem ver certinho aí. Eu trago aqui no slide. O que é educação sexual, por exemplo, na educação infantil, com as crianças, né, e depois com adolescentes? É falar sobre o corpo, ajudar a criança a desenvolver a sua autoestima, ensinar a criança como diferenciar os toques de afeto de toques abusivos, né? Ensinar que ninguém pode tocá-la em suas partes íntimas,
orientar a criança sobre como pedir ajuda, né, em caso de perigo, e também responder as perguntas que as crianças, elas apresentam de acordo com a sua faixa etária, né? Eu vou trazer depois para vocês detalhado de que forma que seria essa educação sexual em cada faixa etária. E o que que não é educação sexual, que foi muito disseminado, né, anteriormente. Educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo, não é fazer a criança dançar músicas erotizadas, não é mostrar pornografia para as crianças, né? Então, assim, o papel da educação sexual é justamente orientar, proteger essa criança, ok? Pode passar esse daí. E eu trago aqui agora para vocês, de acordo com a faixa etária, como é que eu vou abordar a educação sexual? Pode passar. Com crianças que tenham menos de 4 anos. Eu imagino que aqui na sala nós tenhamos professores, pais e adolescentes, né? Então, assim, nós conhecemos um primo, um irmãozinho nessa faixa etária, ou um vizinho, né? Ou para quem vai ter filho futuramente, ou quem já tem, são orientações que podem contribuir com vocês. Então, para as crianças menores de 4 anos, como que eu trabalho educação sexual com elas? Nós vamos trabalhar da seguinte forma: vamos falar para essa criança que os meninos e as meninas, eles são diferentes, né? Falar os nomes corretos dos órgãos genitais, falar que os bebês, eles vêm da barriga das mães, responder as perguntas básicas, né? Sobre o corpo, sobre o seu funcionamento. Como essa faixa etária são crianças bem pequenas, então eu não vou aprofundar, por exemplo, o tipo de parto, né, para a criança, mas eu posso dizer que vem da barriga da mãe, como eu disse anteriormente. Mostrar para essa criança, falar com ela a diferença entre esses toques que são agradáveis, que são bem-vindos, né? Falar para elas também que nenhum adulto tem o direito de tocar as suas partes íntimas. Ensinar essa criança a dizer não, né? Então, quando nós falamos do corpo da criança, nós temos que ensinar ela todos esses conceitos também. Inclusive, nós, enquanto adultos, quando vamos entrar em contato com essa criança, tocar o seu corpo, dar banho, esse é um momento de educação sexual. Então, eu vou falar com a criança: olha, agora eu vou dar banho em você, vou lavar o seu corpo. Só quem pode dar banho em você e tocar essas partes é a mãe, porque vai dar banho, outro adulto não pode. Então, são essas informações que a gente vai passar para essas crianças nessa faixa etária. Pode ir passando. Para as crianças de 4 e 6 anos, nós vamos trabalhar aqui que os corpos de meninos e meninas, eles mudam quando crescem, né? Explicações, assim, mais simples sobre esse processo de nascimento dos bebês. Trabalhar com elas a questão dos limites, né, pessoais, o que não pode tocar a parte íntima do outro colega, né, de outras crianças. Falar o que é o abuso sexual para as crianças, que é quando alguém toca a parte do seu corpo, ou pede que ele toque as suas partes íntimas, e já ir orientando elas nesse momento. E aqui também orientar a criança que se algum estranho tentar levar ela para algum lugar, que ela tem que pedir ajuda, pedir socorro. Então, eu já vou ensinando essa criança a questão da autoproteção, tá bom? Para as crianças de 7 a 12 anos, pode passar, eu já vou falar aqui o que se espera. Qual é o papel da educação sexual para essas crianças de 7 a 12 anos? O que elas esperam, como é que elas vão lidar com as mudanças da puberdade, né, que são as mudanças que ocorrem no corpo, ensinar para ela que o abuso sexual ali pode ou não envolver o toque, nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso. Ensinar essa criança como manter em segurança, né, os limites pessoais, e conversar com pessoas online, né, como é que ela reconhece e evita as situações de risco. Falar um pouquinho sobre regras de encontros, né, se vai sair com alguma adulta ou com outra pessoa, quais são essas regras, noções de reprodução, de gravidez, de parto, e também já ir alertando, conversando com essa criança sobre os riscos, né, do parto, entre outros. Você quer falar um pouquinho, Lívia, sobre as leis que protegem as crianças? Se quiser ir falando, pode. Sim. Pode passar. Então, quais são as leis, né, que protegem realmente as crianças e os adolescentes? Hoje nós temos a lei maior, né, a Constituição Federal Brasileira, que já estabelece todos esses direitos
a Convenção dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Código Civil, o Código Penal Brasileiro e um avanço, né, muito grande que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Pode passar. Ok. Então, essas leis, elas estão disponíveis, né, na internet para acesso. É importante que os adolescentes, né, jovens, leiam, conheçam esse Estatuto da Criança e do Adolescente, outras leis que garantem, né, os seus direitos. E aí, nós temos aqui, eu coloquei que a proteção de agora é o futuro das nossas crianças. E aí eu trago aqui que esse silêncio das crianças, ou as palavras, né, elas podem revelar 3 coisas: os direitos que foram violados, os direitos revelados e os caminhos dos direitos. Então, muitas crianças, elas vão verbalizar o que está acontecendo com elas. Outras vão ficar mais arredio, mais tímidas, né? E nós temos que ter esse olhar atento, né, em relação às nossas crianças, justamente para poder identificar esses sinais que elas possam apresentar. Pode passar. Maitê, eu coloquei no chat o link do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque às vezes os adolescentes nunca leram, né? Às vezes a gente tem aqui no nosso público os adolescentes, é muito importante conhecer, né? E a gente saber, né, onde está. Tá aí no link que eu passei. Ótimo, e assim, é fundamental conhecer os nossos direitos para que nós possamos exigir também, né, dos órgãos competentes, de outras pessoas. Então, o primeiro passo é justamente conhecer, né, e é importante que todos eles acessem. Eu trago aqui um ponto muito importante quando diz respeito ao abuso sexual, que é a questão do silêncio, né? Então, assim, o abuso sexual, ele ocorre num território onde a palavra, ela está ausente, né? E a sua existência que se constrói nesse silêncio e no segredo também. Então, assim, muitas vítimas, às vezes, não contam para ninguém por vergonha, por medo de ninguém acreditar, ou às vezes tentou contar para alguém e essa pessoa silenciou, falou que não era nada. Então, assim, nesse silêncio, ele nasce da dificuldade do adulto sentir empatia por essa criança, por esse adolescente, né, com a sua verdade. Então, nos mundos dos adultos, eles muitas vezes silenciam, né, essa criança, fingindo que nada aconteceu, para não ter que lidar com aquela situação. E nós temos vários projetos de Quebrando o Silêncio, de Conte para Alguém, para poder auxiliar, né, e oferecer esse suporte às crianças e os adolescentes. Pode ir passando. Eu trago para vocês 3 definições. Há uma diferença entre abuso sexual, violência sexual e exploração sexual, né? São 3 coisas com definições diferentes. Então, eu vou apresentar para vocês a definição de cada uma delas. Lembrando que vocês podem perguntar, podem clicar na mãozinha, podem escrever aí no chat que eu estou acompanhando vocês também, tá? E o que seria esse abuso sexual infantil, né? Vamos aqui voltar para as crianças. E esse abuso pode acontecer com adolescentes também, né? As crianças, elas estão mais vulneráveis, porque diante do abusador, que normalmente é um adulto, elas não conseguem se defender, né? Muitas vezes. Então, esse abuso sexual, ele é a utilização da sexualidade de uma criança para a prática de qualquer ato de natureza sexual, né? Geralmente, ele é praticado por uma pessoa com qual a criança, ela estabelece aí uma relação de confiança, né? E que participa ali do seu convívio. Não é alguém estranho que chegou. Normalmente é alguém que já tem contato com essa criança. E ele pode se manifestar dentro do ambiente doméstico, lá, intrafamiliar, ou fora dele, ok? Que não seria, no caso, extrafamiliar. Na escola, na igreja, em outros ambientes no qual a criança possa participar. E quais são as formas de abuso? Nós temos abuso com contato físico e sem contato físico, né? Os abusos aqui com contato físico, ele entra aqui o estupro, atentado violento ao pudor, sedução com penetração, né? Corrupção com atos libidinosos, sexo oral, tocar as partes íntimas, masturbação, entre outros. São esses abusos aí com contato físico.
Em alguns casos, quero destacar para vocês, por exemplo, em que o abusador, ele passa a mão nas partes íntimas da criança, pode ser que no exame de corpo de delito não fique registrado nada, né? Então, normalmente eles pedem que aquela pessoa que presenciou, testemunha em relação a isso, para que eles possam dar os encaminhamentos. Então, muitos abusadores, eles utilizam esse passar a mão, tocar as partes íntimas, ou pedir para a criança tocar as partes íntimas deles, e são coisas que não vão ficar registradas no corpo, no exame de delito, mas que é uma forma de abuso, né, e que ele vai responder perante a lei também referente a isso. Tem aqui os abusos sem contato físico, né, eu trago aqui voyeurismo, exibicionismo, ficar mostrando, né, os órgãos genitais, abuso sexual verbal, que é ficar falando ou de sexo para as crianças ou para adolescentes, ou ficar falando palavras obscenas, né, que possam despertar de forma precoce essa curiosidade a respeito da sexualidade. Assédio sexual, né, mostrar vídeos ou revistas pornográficas para criança. Então, são formas de abuso aí, sem contato físico, mas que acabam trazendo prejuízos, assim, enormes para a vítima, para as crianças e para os adolescentes, né. E eu trago aqui alguns sinais que podem indicar que uma criança ou uma adolescente está sofrendo um abuso sexual, né. Não quer dizer que se a criança não apresenta esses sinais, que ela não esteja acontecendo, ou pode ser que ela apresente alguns desses sinais e não tenha sido abusada, né? Então, são sinais que a gente tem que investigar mais a fundo, né, o que está acontecendo, para então tirarmos aí uma conclusão, né? Normalmente, entra aqui um comportamento arredio na escola ou em casa, né? Uma criança que era super espontânea, conversava muito, participava da aula, ou em casa também, e de repente houve uma mudança de comportamento, quer ficar mais no quarto, não quer conversar com ninguém, né? Chora com muita facilidade, com muita frequência, irritabilidade, né? Não quer ficar sozinha com determinada pessoa, ou fica muito desconfortável na presença ou com a chegada de alguém estranho. São algumas coisas que a gente tem que ter um olhar mais atento, né? Quando a criança ela é pequena, tem aí 3, 4 anos, é mais difícil perceber esse abuso, porque algumas crianças, quando são bem pequenininhas, ainda estão aprendendo a falar, né? Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, não entende aquilo que está acontecendo com ela. Mas ela vai demonstrar isso através de sinais, chorar muito, conforme for dito, mudança de comportamento, se sente mais insegura, né? Porque a maior parte desses abusos ocorre em casa. Então, a gente tem que ficar atento com as pessoas que estão nos visitando, né? Estão aqui presentes na nossa casa, ou vizinhos, como é que a criança ela se posiciona diante disso, né? E em casos, por exemplo, que a gente fala, vai lá beijar o fulano, abraça o fulano, e a criança não quer de jeito nenhum, a gente força a criança a fazer isso. Não é um comportamento que nós, enquanto adultos, temos que ter. Nós temos que respeitar essa criança, essa sua individualidade. Então, se a criança não quer abraçar, não quer ir no colo, não quer beijar, nós não temos que obrigá-la a fazer isso, né? Temos que ficar atento ao porquê que ela não quer. Se não quer, tudo bem, é um direito dela também. E aí eu trouxe aqui, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí que eu começo a falar e me empolgo, porque eu falo um pouquinho mais devagar. Trouxe aqui alguns outros sinais, né, que é mudança brusca de comportamento e também de humor, né, perca de apetite, ou a criança passa a comer muito, ela comia pouco, agora está ansiosa, está comendo muito, sono perturbado, pesadelo, suores. Uma criança, por exemplo, de 9 anos, que não fazia xixi na cama, volta a fazer xixi na cama, né? O que está acontecendo? Timidez em excesso, tristeza ou choro sem nenhuma razão aparente, baixa autoestima, dificuldade de concentração, interesse precoce por brincadeiras sexuais ou erotizadas, né? Do nada a criança quer brincar passando a mão nos órgãos do coleguinha, por exemplo, né? Conduta sedutora, dificuldade para se adaptar na escola,
aversão por contato físico, você quer abraçar, ela está assustada, não permite esse contato, fica mais insegura. Em muitos casos de adolescentes mesmo, aí entra a questão de envolvimento com drogas, tem adolescentes, meninos e meninas que começam a se cortar como uma forma de punição, né? Se sentem culpadas pelo que aconteceu, e aí silenciam, né, e não contam para ninguém e ficam carregando essa culpa. Fobias, medos, depressão, tentativa de suicídio. Então, assim, são inúmeros sinais que podem ser ocasionados por um abuso, e são sinais que nós temos que ficar atentos, né? Porque os malefícios que esse abuso traz, às vezes a vítima carrega por toda a vida. Claro que nós temos acompanhamento psicológico, terapia, que contribui para a ressignificação disso que aconteceu, para que possa atuar com mais resiliência, mas são muitos os prejuízos, né? Por isso a importância de nós protegermos aí as nossas crianças. O Paulo colocou uma pergunta aqui. Você quer ler, Lívia? Quero. Eu ia te perguntar se você quer respondendo ao longo que forem surgindo as perguntas, então, né? Sim. Bem, o Paulo Brasil, ele falou assim: professora, historicamente sabemos que a religião, a igreja, o Estado foram responsáveis por essa cultura de não ensinar e nem tampouco dar espaço dentro e fora da família sobre essas questões, né? Que fala a educação sexual. Uma vez que para mim, um problema cultural. Então, como resolver isso dentro do ambiente escolar? Sim. Ok, muito obrigada aí, Paulo, pela sua pergunta, né? Eu trouxe aqui anteriormente, de acordo com a faixa etária, como é que nós vamos abordar essa questão da educação sexual. Realmente, a sexualidade ela é um tabu dentro das famílias, né? Muito se fala que esse é o papel da família, mas é na família em que acontecem esses abusos. Então, a família também sente vergonha, se sente insegura para falar com as crianças e protegê-las. Então, nós, enquanto escolas, para poder ser um lugar que oferece suporte a essas crianças, podemos trabalhar essas questões de consentimento, de autoproteção, né? Perceber alguns sinais que eles possam apresentar, encaminhar para os órgãos competentes investigar isso. Então, são questões que nós precisamos, enquanto profissionais de educação, profissionais de saúde, ou até mesmo pais, está orientando nossas crianças, né? Nós temos aí a internet que traz tantas informações, mas eu acredito que quando nós falamos de educação sexual, ela vai muito além. Eu acho que os conhecimentos, vivemos numa época em que tem muito conhecimento à disposição, porém são conhecimentos que a gente não vai atrás, a gente quer ouvir de alguém que está próximo, né? Então, os adolescentes vão comentar com um amigo mais experiente. Então, nós, enquanto adultos, somos esses pares mais experientes para orientar, para oferecer esse suporte. Embora a família também tenha esse papel de conversar com as crianças, com os adolescentes a respeito da sexualidade, nós, enquanto escola, também temos, né, essa responsabilidade de contribuir com a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Acho que tinha uma outra ali, né, Lívia? Isso, é só informar, Maitê, aos participantes que nós disponibilizamos também o link. Caso vocês não se sintam à vontade para fazer a pergunta, né, pelo chat, aí no link vocês podem enviar sem identificação, tá bom? Que às vezes, por causa desse assunto, às vezes deixamos de perguntar algo muito importante por medo de se expor, por insegurança, tá bom? Então a gente recebe as perguntas pelo link também que foi enviado. E o Paulo Brasil fala assim: professora, ele continua, né? Professora, a senhora acha que esses abusos infantis são responsáveis pelo grande aumento de violência doméstica contra as mulheres? Ou seja, até o feminicídio? Eu acho que ele quer fazer uma relação, né? Se quando a pessoa é abusada na infância, se isso acaba também trazendo consequências aí, como a violência contra a mulher e até mesmo o feminicídio, né? Para quem não sabe, é o assassinato de mulheres, né? Uhum. Então, Paulo, eu não posso fazer essa afirmação de que ele contribua, porque normalmente quem comete os crimes contra as mulheres, né, no caso de violência doméstica, são os homens, né, que também muitas vezes são os autores dos abusos.
Então, talvez o que eu possa dizer é que uma criança, uma adolescente que foi abusada na infância, que teve uma infância difícil, talvez essa menina ela seja mais vulnerável em seus relacionamentos e talvez com essa a percepção de si mesma tão distorcida que ela venha vivenciar essas situações dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, sem se dar conta, por exemplo, que está em um relacionamento tóxico e abusivo, e aí ocorrer esses casos de violência doméstica, porque ela tem uma dependência emocional ou financeira desse parceiro, ou não se sente com todos os recursos suficientes para se defender dentro disso. Eu não posso afirmar que o abuso sexual possa contribuir com isso, mas o que eu posso dizer é que o abuso sexual, ele traz consequências para a vida adulta, tanto para a vida da mulher, quanto do homem, né, que sofreu esse abuso na infância, que são coisas que a gente vai refletir lá na frente, né, então pode ser que haja uma relação, mas eu, infelizmente, não posso, né, afirmar isso. Nós temos toda a questão de resiliência, tem pessoas que tiveram momentos, assim, muito difíceis ou de abuso na infância e que tornaram, né, adultos que lutam pelos direitos das crianças, adolescentes, que estão ali lutando pela prevenção, porque aconteceu com ele, não quer que aconteça com os demais. E tem aqueles que foram abusados, pode ocorrer também de que isso afetou tanto que não consegue manter relação, ter um relacionamento saudável com outras pessoas, porque carrega ainda algumas feridas, né? Então, assim, a terapia, inclusive, ela é fundamental para ressignificar essas vivências e para que isso não influencie nos relacionamentos futuros, né, dessas vítimas. Então, assim o que eu posso dizer em relação a isso. Talvez um estudo aprofundado, né, Lívia, possa trazer esses dados mais consistentes em relação à sua pergunta. Muito obrigada aí pela sua pergunta. Com certeza, Maite. E só lembrando, né, gente, que nós, mulheres, na maior parte das vezes, somos muito mais, assim, vítimas do abuso, do assédio, mas isso não significa que os homens não passem por isso, né? Então, todas as pesquisas dessa área, né, revelam isso, que as mulheres sofrem muito mais violência em casa, as meninas, as crianças, né, as meninas pequenas, já desde a mais tenra idade, já passam por situações assim, né, de assédio. Por isso que não existe uma idade. Falar assim, só vou falar quando meu filho, minha filha tiver 10 anos. Ah, só com 15, com 20, quando tiver para casar. Não existe isso. Você tem que falar com a criança desde que nasce, né? Você já vai falando ali, já vai dando para ela emoções, já vai pedindo licença, né? Vai trocar fralda, fazer higiene. Licença, mamãe, papai, vai tirar sua fralda, vai limpar você. Então, tudo isso começa na infância. Então, às vezes a gente fala, mas falar de educação sexual para criança, isso acaba que ela vai despertar, né, o desejo sexual, mas a criança não tem isso, gente. É uma fase, né, que ela está vivendo ali, que a gente já sabe, né, até Freud estudou muito sobre isso, né, que a criança ela tem a sexualidade, mas não é como o adulto, né, a criança não vai ter malícia, ela vai perguntar mesmo por curiosidade, cabe ao adulto nós, né, darmos a resposta correta de acordo com a idade. Pode continuar, Maite. Exatamente. Eu sou gerente de educação infantil agora, mas estive como professora de educação infantil de crianças de 3, 4 e 5 anos, nos últimos 5 anos, e trabalhar com elas a questão desse corpo, igual você falou, Lívia, vou dar banho agora eu vou trocar sua roupa, esse aqui é o seu corpo, né? Eu até me lembro de uma aluna que ela fez xixi na roupa e tinha que trocar ela, e ela não deixou ninguém encostar nela. E ela falava, não, só minha mãe que pode tirar minha roupa e tal. Aí tivemos que ligar para a mãe e a escola, porque a mãe já tinha conversado com ela, né? Essa criança já sabia se proteger, não deixou ninguém encostar nela, e ela sempre repetia, só a mamãe, só a mamãe. Então, assim, nós temos que ensinar para nossas crianças, desde pequenas, né, a cuidar do seu corpo, essa autoproteção, a questão do consentimento, de quem pode tocar, quais são esses toques agradáveis, quais não são, e é algo que começa desde aí da tenra idade, digamos assim. Então, falamos um pouquinho sobre o abuso, né, sexual, e agora vamos falar da violência sexual, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS,
a violência sexual, ela é definida como todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações, né, indesejadas ou ações para fins de comercializar ou usar de qualquer modo aí a sexualidade de uma pessoa por meio de coerção, independente da relação deste com a vítima, né, em qualquer âmbito, incluindo o lar, o local ou o trabalho. Então, essa violência sexual, ela abrange aí a questão do estupro dentro de um relacionamento, né? E aí eu trago um pouquinho, por exemplo, eu sou casada, eu não quero fazer sexo, mas o meu marido quer fazer e fez sem eu querer. É estupro. Mas se é casada, tem que fazer. Não tem, né? O nosso corpo, a gente que decide, né? Então, assim, estupro dentro de relacionamentos, por pessoas conhecidas, por pessoas desconhecidas também, tentativas sexuais indesejadas, ou assédio sexual, né, que pode acontecer na escola, local de trabalho, em outros ambientes, a pessoa apalpar, por exemplo, as suas partes íntimas, né, passar por você, te acochar, por exemplo, lá no ônibus, né. Existem vários tipos de violência, eu não trouxe elas aqui porque nós estamos abordando dentro da parte da violência sexual. Abuso de pessoas com incapacidade física ou mentais, né? E aí nós vemos a vulnerabilidade dessas pessoas, por exemplo, com deficiência, porque muitas não falam, né? Então eu vou ter que perceber o que está acontecendo, e aí elas estão mais vulneráveis porque não vão ter como se defender e nem dizer o que aconteceu, né? Estupro, abuso de crianças, formas tradicionais aqui, como casamento, coabitação forçada, né? Entre outros. Pode passar? Eu trouxe aqui alguns dados de violência sexual. Esses dados aí são de 2017, né? Acho que vocês conseguem ver certinho. Foi feita uma entrevista, 2.030 entrevistas, foi feita em 2017, no mês de agosto, e aí traz aqui que 13,7 milhões, né, de mulheres foram encoxadas ou tiveram o seu corpo tocado sem autorização, né? Outras aqui nas entrevistas aqui dizem que foram beijadas à força, né? Não quer beijar, é beijada à força. 55% aí dos adultos afirmam ter um parente ou uma amiga que foi vítima de violência sexual. E aqui, esses dados, assim, são dados que deixam a gente muito triste, né? Que às vezes parece estar tão distante, mas o nosso próprio círculo de amigos tem mulheres, tem adolescentes, tem jovens que passaram por isso, e às vezes tem vergonha de dizer o que passou, ou tem medo também, ou não quer destruir uma família, não sei quais são os motivos. Então, assim, nós temos que ficar atentos, né? Para ajudar a proteger cada um deles. Pode passar. E agora, o terceiro conceito aqui é o de exploração sexual infantil, que pode ser também, né, exploração sexual de adolescentes, de jovens, de mulheres. O que seria a exploração sexual? É a utilização de crianças, adolescentes, para fins sexuais, mediado por lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca, né? A exploração sexual, ela ocorre de 4 formas, que eu trouxe aí. Primeira, no contexto de prostituição, né? Pornografia, produção de material pornografia infantil, tráfico para fins de exploração sexual e turismo com motivação sexual. Nós vimos casos, não sei se vocês viram, de homens que estavam trocando, adolescentes, precisavam de água, e eles trocavam água por sexo oral, né? Então, era uma comunidade, assim, que estava muito vulnerável, e aí homens se aproveitaram dessa situação e ofereciam água em troca de sexo oral, né? Era uma exploração sexual que estava acontecendo. Eu vou te dar um iPhone e você passa a noite comigo, só uma noite, né? Então, em muitos casos, essa exploração acontece de forma tão sutil que a vítima nem percebe que está sendo explorada, né? Aí você vai me dizer, mas a menina de 13 anos, ela queria o iPhone, eu fui lá, fiz sexo com ela e dei o iPhone para ela. É exploração sexual, é crime do mesmo jeito, né? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, com o consentimento da vítima ou sem, até os 14 anos, é considerado estupro, né? Então, um adulto de 26, 30 anos se relacionando com uma adolescente
de 13, de 14 anos, está errado, né? Mesmo que a família consentiu, mesmo que ela queira e tenha sentimentos por essa pessoa, continua sendo crime, né? Então, a família tem que ficar muito consciente disso também. E aí, os argumentos que a gente vê, que na minha época, com 15 anos, já estava casada, ou minha mãe casou com não sei quantos anos. E assim, nós temos hoje um documento que garante esses direitos para proteger nossas crianças. E às vezes as próprias famílias não estão garantindo a proteção delas, né? Então, se você sabe de algum caso, faça uma denúncia, tenha um conselho tutelar, né, para poder ajudar nesse processo, investigar, para que nós possamos aí continuar cuidando e evitando que esses casos aconteçam, né, que se aproveitem aí disso. Pode passar. E aí eu trago quem são esses abusadores, né? Acho que a Maraita, pode passar. Como falei anteriormente, normalmente os abusadores são pessoas, digamos assim, normais, né, que tem uma vida, tem um trabalho, e ninguém tem cara de pedófilo, né, e de abusador, fazem parte desse círculo. Tchau. E podem também ser desconhecidos, né, que abordam essa vítima aí pessoalmente ou pela internet. 87% dos casos há uma relação familiar. Esses dados aqui, eles são muito, assim, tristes, né? Quando eu falo de relação familiar, e quando eu falo, às vezes, que muitas famílias que falam que esse papel é delas, não da escola, como é que uma família, né, em que 87% dos casos ocorrem lá, como é que vai orientar essas crianças? Será que se as famílias estivessem fazendo esse papel de orientação, esses números eles estariam tão altos, né? E aí vem aqui, 80% são homens, pais, padrasto, avô, tio, primo, irmãos, né? E aí nós vemos casos também de adolescentes que foram abusados na infância e muitas vezes reproduzem esse abuso contra outras crianças, né? Então eu lembro que numa escola que eu trabalhei, um menino de 12 anos estava abusando de um outro de 7. E aí, como é que vamos trabalhar isso? E aí fomos investigar, o de 12 também tinha sido abusado. Então, às vezes vai virando aí uma bola de neve, a gente precisa ter todo esse cuidado. Eu não trouxe aqui, mas não são só os homens, né? Nós temos casos de mulheres também que podem ser abusadoras, né? De crianças e adolescentes. Se aproveitam dessas oportunidades. Tem os pedófilos e tem as pessoas que se aproveitam das oportunidades que surgem para cometer esses atos também, né? E aí tem aqueles sem um perfil definido e, assim, não tem características ou critérios específicos que eu possa dizer, você é, você não é. Por isso que nós temos que ficar atentos a tudo isso. Pode passar. Acho que o Carlos colocou uma contribuição, você quer ler, Lívia? Sim. Professor Carlos, né? Eu trabalho com arte e falo sobre o corpo na arte com os adolescentes no ensino médio. Ajuda bastante a arte a refletir e fazer novas leituras. Acredito que a arte nestes adolescentes amadurece bastante pelo conhecimento. Acabam ficando mais tolerantes e sem os tabus, que até os professores acredito que vem da formação também de muitos professores. Mas tomo meus cuidados e deixo eles falarem. Muitas vezes fico até admirado com eles, a falta de diálogo, a religião e o medo de discutir outros, eu não entendi bem aqui, outros muros. Acho que ele ia continuar o comentário e no, que aqui tem um limite, né, de palavras. Mas ele está falando realmente, né, que bom, né, que a gente fica muito contente de saber que o professor de artes inclui, porque a educação sexual é um tema transversal, né, Maitê? Isso, exatamente. Muito obrigada aí, professor, pela sua contribuição. Eu trago aqui algumas consequências, né, que podem surgir nesse teor, nessa questão das vítimas, né, dentro dos muros escolares, ele colocou. Então, assim, eu trouxe 3 consequências, mas elas vão além dessas também, né? Tem aqui as marcas deixadas pelo abuso, elas podem ser marcas físicas, né, de hematomas, fraturas, lesões, às vezes DSTs, né, gestações, disfunções, marcas sociais, que acabam comprometendo a escolaridade, a dificuldade nos relacionamentos interpessoal,
relacionamento familiar, no trabalho, e as psicológicas, né? Eu acredito que essas são as marcas que precisam ser muito trabalhadas com um profissional específico para auxiliar, né? Essa dificuldade na adaptação afetiva, depressão, autodesvalorização, a culpa, né, que muitas vítimas carregam, problemas agudos de personalidade, psicose, automutilação, que é, assim, um problema, às vezes, bem gritante entre adolescentes, histeria, drogatização, suicídio, né? Nós estamos agora aqui no Setembro Amarelo, que traz a conscientização do suicídio, e em muitos casos de suicídio, existem vítimas, né, de abuso sexual lá na infância, que acaba repercutindo e vindo à tona, às vezes, na adolescência, que é um momento que a gente fala que as emoções, elas estão mais afloradas, e a culpa, né, é muito grande dessas vítimas. Então, assim, as consequências, elas são enormes. Então, a prevenção, ela é o melhor recurso para nós protegermos aí as nossas crianças e os nossos adolescentes. Pode passar. Eu trago aqui alguns depoimentos de vítimas de abuso, né? E depois nós vamos para um estudo de caso e eu vou querer a participação de vocês, podem ficar à vontade para participar. Eu trago aqui 5 vítimas. A primeira é o João, de 3 anos. Ele diz assim: ele gostava de brincar só na cama, e eu gosto de brincar na rua, né? Luana, 6 anos, ela diz assim: eu fui tão machucada que eu tenho medo de ficar perto das pessoas. A Alice, 10 anos, diz assim: eu não pedi para ele tocar em mim. Mariana, 18 anos, como eu vou contar o que aconteceu se eu nem sei direito o que foi, né? Aos 9 anos eu não sabia. Então, assim, em muitos casos em que a criança ela foi vítima, ela só vai se dar conta de que aquilo foi um abuso, às vezes na adolescência, quando ela participa de uma palestra e fala: nossa, isso não era normal, isso aconteceu comigo. Então, ela vai se dar conta de que aquilo que aconteceu com ela era um abuso, às vezes bem mais tarde, né? E aí tem o Marcos, 9 anos, que diz: eu não pedi para isso acontecer. Então, assim, ouvindo e lendo, né, lendo aqui essas falas, a gente percebe o quão triste né, essas falas, o quão triste é saber que isso está acontecendo, inclusive agora, durante o nosso minicurso, é uma realidade de muitas famílias, de muitas crianças, de muitos adolescentes, e a pandemia, ela acentuou, eu trago depois dados aí para vocês, acentuou esses casos de abuso, né? Então, a escola era o local que oferecia suporte para essas crianças, e agora elas não estão mais na escola para poder contar com o professor, para alguém perceber o que aconteceu, elas estão em casa. Então, assim, os números e os casos de abuso, eles aumentaram e muito, né? E essas crianças estão mais vulneráveis. E isso é uma questão, assim, muito triste. Pode passar. Maitê, Oi? nós temos uma pergunta do link. Mesmo se não tivermos certeza que foi um abuso, pode denunciar? Pode denunciar. Como que funciona? Depois, no finalzinho, eu falo para vocês. Se você percebeu um comportamento diferente na criança, ou você não tem contato com essa criança, mas percebe que tem alguma coisa, você pode ligar no Disque 100, né? Passar o endereço, passar o nome dessa criança. Essa notificação do Disque 100, que é uma denúncia anônima, ela é encaminhada para o Conselho Tutelar dessa cidade, que vai entrar em contato e vai investigar a situação. Tá bom? Então, assim, esse papel de investigar, de juntar provas, desse enfrentamento com a pessoa ou não, quem faz é o Conselho Tutelar e os órgãos competentes, tá? O nosso papel, né, é fazer a denúncia, né? Pode ser anônima, eu posso levar essa criança ao Conselho Tutelar, eu posso dizer quem eu sou ou não. Quando acontece na escola, por exemplo, eu tenho lá um aluno e eu tô vendo marcas dessa criança, ou ela relatou alguma coisa para mim. É uma coisa que aconteceu na família. Eu não vou chamar o pai para perguntar nada para ele, se eu tenho essa suspeita, por exemplo. Então, eu vou notificar o Conselho Tutelar a respeito do acontecimento. O Conselho Tutelar vai visitar essa família, vai entrar em contato e vai fazer todos os procedimentos. O que a escola, o que o professor faz é notificar.
Depois eu trago para vocês que caso nós, enquanto profissionais, enquanto família, se está ocorrendo um caso de abuso, eu estou ciente disso, eu não denunciei, não notifiquei isso que está acontecendo, eu respondo como cúmplice. Eu até trago depois a penalidade para vocês ficarem cientes. Então, assim, eu estou suspeitando, tem uma coisa errada ali, eu posso fazer essa denúncia, né? E aí os órgãos competentes que vão investigar e verificar certinho o que está acontecendo, ok? Isso. E só ressaltando, gente, quando a gente verifica uma situação, igual foi feita a pergunta, é uma suspeita. Às vezes você vê, ou acontece com você mesmo, um comportamento, alguém passou a mão numa parte do seu corpo, foi te abraçar e passou a mão, de repente, num lugar que você não se sentiu bem, nas partes íntimas, né, do nosso corpo. E aí aquela pessoa te vê de novo, ela já passa a mão um pouco mais perto dos seus seios, por exemplo. E você vai vendo que aquele comportamento já não estava adequado desde o começo, você se sente mal, ou você viu isso com alguém. Então não deixe acontecer cada vez mais, né? Não deixe o ciclo continuar, já interrompe ali. Se você é menor, se você é criança, se você é adolescente, já fala para seu pai, para sua mãe, ou para outra pessoa que você se sinta seguro para falar. Se você for adulto, homem ou mulher, fale com um amigo, com seu pai também, mas fale com alguém. E se proteja, porque às vezes o abuso ele começa assim, bem, de uma forma muito sutil. E só contribuindo, Maite, o professor Paulo falou assim, professor, a situação socioeconômica da família, até onde pode levar essa criança a se submeter a essas violências? Os pais desempregados, muitos filhos, né? Que às vezes até a própria família incentiva a exploração sexual, né, Maite? Isso mesmo. Você colocou aqui, leva essa criança a se submeter a essas situações de violência. Eu diria que, na verdade, essa criança ela é uma vítima, né? E a vulnerabilidade, essa questão socioeconômica, nós percebemos que esses casos de abuso, eles acontecem com uma maior frequência justamente nessas famílias devido à vulnerabilidade, né? Então, assim, oferece cesta básica, alguém que quer ajudar, né? Eu vou trazer até um caso de um aluno meu de um terceiro ano, que ele era de uma família, né, socioeconômica, bem comprometida, e todo dia ele tinha dinheiro para o lanche. E eu falei, mas como é que esse menino tá arrumando dinheiro para o lanche? Todo dia ele tinha dinheiro para o lanche. Aí eu falei com a minha orientadora, eu falei, nossa, todo dia o fulano tem dinheiro, é R$ 5, R$ 2. E aí ele começou não ter controle dos esfíncteres, né? Ele começou a fazer cocô na roupa, e aí eu falei, não, gente, tá acontecendo alguma coisa com esse menino. Todo dia ele faz cocô na roupa e tal, e fomos conversar com ele. E aí ele nos contou que, eu falei, nossa, onde é que você tá arrumando dinheiro e tal? Me dá um pouco desse dinheiro. E ele falou assim, não, que o tio lá da vendinha, ele me dá dinheiro, me dá R$ 2, R$ 5. Eu falei, mas por que ele te dá dinheiro? E aí ele nos contou com uma naturalidade de que esse tio, né, fazia sexo anal com ele, e ele fazia, às vezes, sexo oral nesse tio, e esse tio dava para ele R$ 5, R$ 2, né? Então, assim, essa criança, ela não tinha essa visão de que aquilo era um abuso que ela estava sofrendo. A situação para ele estava boa, tô ganhando R$ 5, compro lanche todo dia e tal, mas era um abuso, né? E aí, não era ninguém da família, nós convidamos a mãe até a escola, conversamos com ela, perguntamos sobre o comportamento, e a mãe não acreditou na criança. E aí nós encaminhamos para o conselho investigou e, graças a Deus, ele sofreu as punições necessárias. E assim, então nós vamos ter casos em que a mãe, ela nega essa realidade, em que a mãe sabe o que está acontecendo e finge que não está vendo, porque às vezes é melhor negar aquilo, né, silenciar a criança, do que às vezes se separar daquele marido, deixar aquela pessoa, aceitar o que está acontecendo. Então a criança, ela sofre aí a negligência e o abuso ou a violência, né? E essas questões de vulnerabilidade, tanto social, econômica aí, são um dos fatores que contribuem muito, né? Então, esses projetos de prevenção que a gente faz em bairros mais carentes, algumas vezes as crianças, elas não se dão conta de que aquilo que está acontecendo com elas é um abuso, é uma exploração, né? Acho que colocaram comentários. Quer falar? Isso, professor Busquet, acho que é Busquet que fala o sobrenome dele.
Cheguei a detectar pintando os muros da escola e ao verem que as pinturas faziam bem por estar sendo elogiada e vista, confiança de alunas adolescentes em falar do padrasto, e por isso ficava até tarde pela mãe chegar à noite, porque os braços cobertos foram retalhados, a homossexualidade deles, de pais que admiraram por ser habilidoso numa área que é diferente, assim como seus filhos serem. Ajudei muito a CAED ao avisar e deixar a psicóloga e a coordenação conversar sem falar de mim, por terem falado. E Uhum. também um comentário aqui da coordenação. Eu não sei se é a Fernanda que está, mas ela falou assim, meu primeiro trabalho foi como assistente social, né, e no programa Sentinela, hoje que é o CREAS. E eram tantos casos que chegavam até nós e de diversas classes. E o professor continua, né? Limpei uma vez um aluno Down, né, síndrome de Down no banheiro, com a coordenadora, com autorização da mãe, que disse que podia limpar. Ensinei ele a fazer a limpeza sem precisar da mãe. Ele, onde me vê e a mãe, me agradece muito. A inclusão foi muito boa para o aprendizado de alunos e a mim também. Nossa, que bacana, professor. Realmente. E como a Maite falou, né, muitos alunos com deficiências, com síndromes, transtornos, são muito vítimas, né, de abuso, de violência de todo tipo, né? Exatamente. Essa questão da autonomia, né, desse cuidado com o corpo, eles fazem parte dessa educação sexual, né? E assim, gostei bastante do relato aí de vocês, da Fernanda e do Carlos também contribuindo. Caso vocês tenham vocês podem levantar a mãozinha, podem abrir o microfone, podem falar também, tá bom? Fiquem à vontade. Eu trouxe aí, pode passar, um estudo de caso, e aí depois eu vou trazer algumas questões para a gente pensar e vocês aí contribuírem também. Pode passando aí. Para mim não deu ainda? Tá. É um relato da Gabriela, de 8 anos. Ela diz assim: Mãe, como ele fazia ameaças de não contar o que aconteceu, ele mexia em tudo que era parte do meu corpo. Teve um dia que eu fugi, mas ao invés de ir para a casa da avó, eu fui para a padaria. Mas antes de chegar lá, ele me encontrou e me levou para a casa dele. Ele me obrigou a deitar na cama, tirar a roupa e também tirou e fez coisas. Tipo, ele botou a parte da frente na minha perereca, na minha bunda e fez coisas piores. Se quiser conversar, você pode. Só que em casa, tá bom? Obrigada, sua filha. Relatos da Gabriela. Então, assim, essa daí foi um relato escrito, né? Pode passar, eu trouxe algumas perguntas para a gente conversar e dialogar, e eu quero ouvir vocês. Ou podem ligar o microfone ou podem abrir o chat. Pode passar o slide aí. E aí eu trago aqui, nós vimos aí no caso, né, da Gabriela, foi um caso de estupro, né? Houve penetração, e a criança, ela escreve uma carta para a mãe, talvez ficou com vergonha de falar, não sei, ela se sentiu melhor escrevendo. E aí, eu gostei de perguntar aqui, eu até trouxe o exemplo daquele meu aluno que trocava dinheiro, né, por sexo oral e sexo anal. E assim, vocês já viram algum caso, já conheceram algum caso em que a criança ou adolescente consentia para essas práticas ou concordava com aquilo, ou não se dava conta de que aquilo era um abuso? Eu trago algumas perguntinhas para reflexão, né? O que vocês me dizem? Conhecem alguém que vivenciou algo assim, que não se deu conta de que era um abuso, ou mais tarde falou, nossa, aconteceu isso comigo, era um abuso, né? Isso acontece normalmente em casos de relacionamentos tóxicos e abusivos. Você só consegue perceber aquela situação quando você já saiu. Você fala, meu Deus, como que aconteceu isso? Como é que foi acontecer? E normalmente a gente se culpa, né? Só que naquela época a gente não tinha essas condições, todos os elementos para nos proteger. Então, se quiserem comentar, pode ficar à vontade. Os casos de abuso, de violência sexual, eles costumam ser identificados aí na escola que vocês estudam ou trabalham? Né? O que vocês me dizem? Sim, não existem casos? Ou como que acontece aí? Quais os casos que vocês consideram ser mais comuns? Podem me comentando. Vocês não me deixam falando aqui sozinha, não. Como que a gente costuma agir com essas vítimas, né? E eu até trago depois para vocês que a forma como nós agimos com as vítimas
é algo que a gente precisa refletir bastante, né? Quando tem um caso, por exemplo, de abuso na escola, normalmente, às vezes, eu não vou dizer normalmente, mas vou colocar umas vezes aqui, porque pode ser que em algumas escolas não seja realidade, há uma exposição. Todo mundo fica comentando que a fulana de tal, ó, gente, a fulana de tal foi abusada, aconteceu isso. E às vezes há uma revitimização da criança, do adolescente, né? Ai, tadinha, mas foi abusada. Ai, não sei o quê. Então, assim, como que é como que deve ser? Eu perguntar para vocês o nosso posicionamento com a identificação desses casos. Porque a primeira parte, a primeira coisa que nós temos que fazer é proteger essa vítima, não ficar para todo mundo comentando, né? Mas aconteceu, conversei com a orientadora, com a supervisora, com a diretora, com quem for responsável, né? Tem, acho que a Caede falou que me falaram aí. Quais são os casos em que a gente acontece, né? Como é que a gente vai agir? Então, assim, eu até trago depois algumas coisas para a gente pensar como que tem que ser o nosso papel enquanto pessoa que acolhe, que ouve, né? Normalmente, quando uma adolescente, quando uma criança, ela traz para nós uma situação dessas, eu creio que a maioria das pessoas não está preparada para lidar com aquilo. E a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Como é que vai ser? Então, assim, a gente tem que acolher, ouvir, buscar ajuda, eu não sei o que fazer, buscar alguém que possa contribuir para proteger essa criança, né? Aí eu trago aqui se existe um sistema de ocorrência, se notifica a família, como é que faz, quais instituições que são parceiras, eu não sei quantos professores ou famílias que estão presentes, né? Como é que acontece? E se um amigo, temos adolescentes também, nossa, se um amigo seu contou aí, por exemplo, que está sofrendo abuso, né? O que a gente faz? Qual que é o papel? O que você tem que fazer? Além de ouvir, acolher aquilo que está sendo falado. Quero ouvir vocês aí, podem ficar à vontade, contribuir, falar um pouquinho, quem quiser, é claro. Porque, eu posso contribuir, eu sou pedagoga orientadora, e já aconteceu, né? Eu não era ainda nesse cargo, eu tinha outro cargo, mas assim, todos que trabalhamos na escola, né, gente? Dificilmente a gente não vai acabar ouvindo algum relato de abuso. E quando aconteceu, eu nunca tinha ouvido, né? A aluna conversou comigo e eu não me senti segura para ficar sozinha. Eu chamei a psicóloga e acho que chamei mais uma pessoa, avisei para ela, falei assim, olha, como você está me relatando, e dei nome, né? Falei assim, você está me relatando que você foi abusada, eu vou chamar uma psicóloga, porque daí nós duas juntas a gente pode ouvir melhor você. E aí nós ouvimos o relato da aluna, fizemos um relatório, assinamos e encaminhamos para o Conselho Tutelar e foi feita toda a investigação, então a aluna foi protegida em total sigilo, né? A gente, inclusive, fez esse trabalho depois, né, que aconteceu aquela situação, para saber como que ela estava, né? Não só assim, aconteceu, depois nunca mais você fala com o aluno, né? Nós procuramos fazer esse trabalho e foi, assim, bacana. E a gente fica um pouco nervoso nesse momento, né? Nervosa pelo fato da gente também sentir o peso, né, de estar ali ouvindo um relato desse tipo, mas o aluno, ele vai nos reportar a nós, né, por que ele vai? Porque é a pessoa que ele encontrou segurança, é a escola, ele não vai falar na casa dele, porque no caso da aluna é abusada pelo padrasto, então ela não vai contar para a mãe, porque às vezes a mãe não vai acreditar, não tem ninguém da família que vai ouvir, então ela vai contar para alguém da escola, e a gente tem que fazer os devidos encaminhamentos sem medo, né, porque quem investiga, quem vai para a justiça não é a escola, gente, é o conselho tutelar que trabalha com isso, a justiça que julga, a gente manda um encaminhamento de suspeita, né, o relato da aluna. Então, assim, é o nosso trabalho, né, no caso dos professores, né, quem está atuando como profissional da educação. E a gente precisa fazer isso, é um dever nosso, inclusive, né, tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente tem que fazer os encaminhamentos devidos, e eu acho isso muito importante, né. Uhum. De fato, Lívia, esses encaminhamentos, eles são necessários, né? A escola não pode fechar os olhos e dizer, não quero problemas, né? Aconteceu e tal, o que eu posso fazer? Nós temos que agir, né? E encaminhar para os órgãos realmente competentes. O Paulo colocou aqui que tem casos em que a criança fica grávida, né? Infelizmente, tem casos.
acredito que foi o ano passado que teve um caso em que foi uma criança, né, que foi para fazer um aborto e tal, e foi, assim, todo aquele transtorno que vocês ficaram sabendo, acredito. Tem um outro comentário aí, você quer ler? O professor continua falando, já ouvi mãe falar que ele só dá gasto, que tinha que fazer igual os primos dele, sair com os gays que dão dinheiro numa escola de periferia, onde tinha muitas adolescentes grávidas por conta da situação econômica que os pais queriam se livrar, né? Fiquei junto a outros professores sem saber o que fazer com essa mãe que disse sobre ganhar dinheiro. Escolas precisam de assistente social também, além da psicóloga que esteve em projetos e contratar, né? E outra coisa, na demanda profissional, é verdade, a gente precisa ter, né? Profissionais que saibam, por isso que é tão importante a gente fazer esse tipo de, participar, né, desse tipo de formação, para a gente se sentir realmente seguro, para saber qual é o nosso papel, e que profissionais a gente pode pedir ajuda, né, para nunca ficar sozinho, se sentir sozinho. Realmente. É isso aí, muito obrigada, Carlos, pela sua contribuição. Infelizmente, é um caso assim, que acontece muito, né, em que a família acaba reforçando, né, esse abuso, essa exploração, e é muito triste, isso mesmo. Eu trouxe o caso 2, você quer falar sobre ele, Lívia? Eu vou ler então para vocês, gente. Boa noite. É um relato, né? Não gostaria que meu nome fosse mencionado. Li a matéria sobre estupro e me deu um estalo. Há muitos anos me pergunto se sofri um abuso sexual ou se era coisa de criança, mas não sai da minha cabeça que foi um abuso. Perto das histórias que li, acho que o meu caso não foi nada demais. Eu devia ter uns 8, 9 anos e fui a uma festa de aniversário de um coleguinha de classe, onde teria banho de piscina e brincadeiras. Lá tinha algumas crianças mais velhas, acho que uns 3 anos a mais que eu. E em uma das brincadeiras na piscina, um dos meninos que eu conhecia e era mais velho passou a mão nas minhas partes íntimas. Depois disso, fiquei quieta e quis ir para casa. Nunca comentei nada com ninguém, mas me pergunto, fui vítima de um abuso? Então, assim, é um relato de uma jovem, a gente vê que acontece, às vezes, em qualquer situação. Você está brincando, né? Você está numa piscina, você está na casa de um vizinho, você está na casa de parentes, de amigos, e pode acontecer ali sem você menos esperar uma situação de abuso. E aí, depois que acontece, a gente costuma ficar tão chocado que faz a mesma pergunta que a jovem faz. Será que eu fui vítima? Será que isso realmente aconteceu? Então, por isso que é tão importante a gente falar, porque realmente é abuso, né? Tudo que você não está ali sentindo, que você queira, né? Que você dê consentimento, é um abuso. Eu falo assim, até um abraço. Você não pode abraçar uma criança adolescente sem ela querer, né? Ela tem que também querer. Então, assim, porque você tem uma relação de confiança, de amizade, é uma relação familiar, e isso flui naturalmente nas relações humanas saudáveis. Mas se uma criança ou um adolescente não quer abraçar ou não quer chegar perto, respeite. Né? Acho que isso é fundamental, independente da idade. Eu acho interessante quando ela fala aqui que, perto de outras histórias que ela já ouviu, parecia que não era nada demais, né? Então, muitas vezes, a gente desqualifica aquilo que aconteceu para poder lidar com aquilo. E aí, muitas mães, por exemplo, falam, mas ele só passou a mão, né? Nem fez nada e tal. Mas esse simples ato, ele ainda assim traz muitas consequências. Nós já vimos algumas, né, das consequências que isso pode acarretar na formação da sexualidade, da personalidade também. Então, assim, tudo aquilo que causa um desconforto, que você não consentiu, ou mesmo em casos em que adolescentes aí tenham consentido, mas a pessoa tinha uma idade superior, se aproveitou daquela situação para poder ter práticas, né, sexuais, ainda assim se configura, né, como um abuso e também ou como uma violência. Pode passar. Cadê? Pode passar isso também. Eu trouxe aqui alguns desenhos. Normalmente nós temos primos, crianças pequenas, então eu trouxe alguns desenhos que as crianças fazem. E assim, crianças pequenas, elas têm mais dificuldade em verbalizar, algumas têm vergonha. Então, assim, os desenhos infantis,
são alguns recursos, né, que a gente pode utilizar para poder saber como essa criança está se sentindo, o que está acontecendo. E eu trouxe alguns desenhos para mostrar para vocês, que são desenhos que a gente olhando aparentemente não revelam nada, né? Então, pode passando aí. Cadê? Esse desenho aí foi feito por uma criança de 8 anos, né? Temos aí 3 pessoas nesse desenho, pode passar. Esse desenho é da Isabel, 8 anos. Ela foi abusada sexualmente pelo pai. Ela desenhou o que ocorreu durante um momento de abuso, né? Segundo ela foi colocada em uma cadeira para ser abusada, enquanto o irmão mais novo assistia tudo pela porta. Então, assim, as crianças normalmente fazem desenhos, entregam pra gente, e é sempre bom perguntar, nossa, o que que você desenhou, o que que significa, quem são essas pessoas, né? Às vezes aqueles desenhos, eles expressam mais do que aquilo que a gente está vendo aí a olho nu. Pode passar para o próximo. Esse segundo desenho já é um desenho mais explícito, né? Foi feita pelo Tony, de 6 anos. Pode passar. Foi trabalhada a questão de monstros, né, em sala de aula, e o Tony desenhou o abusador como um monstro. E aí ele deu destaque no órgão sexual, né, desse monstro aí registrado por ele. Pode passar. Próximo desenho, ele foi feito pela Andrea, 10 anos, né, ela fez esse desenho, e aí nesse desenho a gente já percebe, né, alguma coisa mais diferente. A Andrea representou no seu desenho aí os momentos de abuso em que ela era obrigada a tocar o abusador e ser tocada por ele também, né? E pode passar. Esse outro desenho, ele foi feito por uma criança de 8 anos, pode passando ele. E assim, olhando para esse desenho, parece que não tem nada demais. E foi um desenho assim que chamou muito a minha atenção, né? A Joana, ela desenhou o seu agressor em uma gaiola, e a chave está no canto superior direito, rodeada de espinhos, para que ninguém consiga pegá-la, né? E aí a gente vai conversando com essa criança, mas por que que tem espinho nessa chave? Por que que tem que ficar trancado nessa gaiola, né? Então a gente tem que ter um olhar atento para as produções das crianças, para aquilo que elas estão expressando, verbalizando, acolher, né? Tudo aquilo que elas estão falando, né, para a gente através de seus desenhos, por palavras ou por ações. Pode passar. Nós vamos até às 18, Lívia. Tá desligado seu microfone. Ah, desculpa. Não se preocupa não, que agora são 17h15, tá bom? Mas sim. pode ficar tranquilo. Mas veja o seu tempo, né, o que você... Não, tranquilo. A educação sexual para o enfrentamento do abuso infantil na escola, né? Então, aqui eu trago o seguinte, os familiares, os professores, né, eles têm a responsabilidade de informar sobre esse tema dentro de uma perspectiva protetiva, né, para ensinar adolescentes e crianças. E eu, assim, acho muito importante a fala, acho que foi do Paulo, que fala da capacitação para esses profissionais, para falar sobre esse tema também, nós temos que investir nisso, porque pode ser que algum professor passou por uma situação semelhante na infância, talvez não esteja preparado para falar sobre o tema também, então são muitas coisas, né, que podem acontecer. Mas ainda assim, a escola, dentro do seu papel, ela tem, né, essa responsabilidade de informar sobre esse tema dentro de uma perspectiva protetiva. Então, durante um longo período, a sexualidade, ela foi tratada na educação básica, única e exclusivamente com um teor biológico e preventivo, né, abordando aí questões de reprodução humana, da heterossexualidade reprodutiva, com o objetivo de prevenir a gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu lembro que quando eu estudei, era a professora de ciência ou biologia que falava um pouquinho sobre isso, assim, nessa questão biológica. Para Carvalho e Santos, a educação sexual, ao contrário do que se pensa, e defende o senso comum, né, ela vai proporcionar à criança e ao adolescente, também ao adulto, uma abertura para que todos possam falar aí dos variados sentimentos do seu corpo, das suas ansiedades, dos seus desejos, dos seus medos, né, as dúvidas, as responsabilidades aí e também do respeito. Então, nós temos que abrir esse local de diálogo e também acolher, né, quando chegar até nós.
Pode passar. A escola na identificação do abuso. Trouxe aqui alguns dados, né? Uma em cada 60 meninas e uma em cada 380 meninos, né, da escola pode estar sendo vítima de estupro. É um dado assim que a gente pensa. Na minha escola tem 300 meninos, tem 300 crianças. Uma delas pode estar sendo estuprada, um dos meninos. Ou essa daqui de uma a cada 60 meninas, né? É assim muito triste. E aí eu até trouxe aqui esse dado que no exato momento em que nós estamos aqui participando desse mini curso, na escola, na vizinhança, pode existir uma vítima de abuso sexual que está precisando de ajuda, né? E até aqui eu trouxe a questão do Código Penal, que é o artigo 217, não estou conseguindo ver no slide, vou ver aqui no meu celular, que fala o seguinte: para a caracterização do crime de estupro, qualquer vítima menor de 14 anos, ela é considerada vulnerável e, portanto, qualquer ato libidinoso, atentado violento ao pudor, corrupção de menores, né, como ela praticado, será considerado estupro, né? Ainda que não seja praticado com violência ou grave ameaça. E aí, é o que eu falei para vocês anteriormente. Então, assim, até os 14 anos, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, qualquer ato praticado é caracterizado como estupro. Né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Ah, mas tem 13 anos, está namorando, ele veio aqui e pediu. Não importa. Na lei, no Código Penal, tá aqui, coloquei aqui, artigo 217, né, da Lei 12.015 de 2009, caracteriza aí como crime de estupro, né? Então, assim, nós temos que ficar muito atentos a isso, né? E tentar proteger os adolescentes. E, assim, os relacionamentos que os adolescentes têm, eles vão influenciar nos relacionamentos futuros também, né? Quantos adolescentes aí que de 12 a 17 anos que já começam a namorar e acabam tendo relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? Aceitam muitas vezes algumas situações, não conseguem se proteger ou dizer não. Então, assim, mesmo que a família permita, mesmo que a adolescente goste da pessoa, perante a lei até os 14 anos, não é permitido e é algo que a gente tem que fazer para proteger, ok? Pode passar. E aí eu trago aqui que todos os profissionais de ensino, né, eles devem aí saber identificar esses sinais, providenciar acolhimento dessas vítimas, né, e jamais se omitirem diante de uma possível situação sexual, infantil ou também de adolescentes, né. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não quero me envolver com isso e tal, não, isso não é problema meu, eu tenho um monte de problema já, não quero me envolver com isso, não. Mas a partir do momento que alguém comunica para você que está passando por uma situação de abuso, de violência, e você se omite em relação a isso, você pode responder como cúmplice, né? Por não proteger a vítima. Então, assim, pode fazer uma denúncia anônima, pode procurar alguém, um órgão competente, notificar para alguém que possa verificar a situação, pesquisar a respeito. O que a gente não pode fazer é ficar de braços cruzados enquanto a situação continua ocorrendo. Pode passar? Pode passar. A escola e seu papel social. Então, aqui a escola, além de ter um reconhecimento formal, né, e institucional, o contexto educativo no qual a criança e o adolescente aí enfrentam os desafios do próprio crescimento, manifestando aí também um sentimento de desconforto, de problema, né? É um contexto em que esses adolescentes e crianças estão inseridos. Então, muitas vezes, é a escola que vai ser o local de acolhimento, o local que vai trazer segurança, né, que vai auxiliar na proteção. E muitas vezes esse desconforto e a manifestação aí de gravíssimas violências de direito, elas estão ali explícitas, né, a questão do abandono, da negligência, trabalho infantil, abuso, bullying, outras formas de violência que ocorrem. Então, às vezes elas se manifestam, né, e vêm à tona na escola. E a escola, enquanto seu papel social, ela tem esse dever de contribuir para a proteção das crianças e dos adolescentes. Pode passar? Cadê?
Aqui, ok. O que pode passar por desapercebido pela observação dos pais, muitas vezes, pode ser percebido pelo ambiente escolar. Então, assim, é fundamental, né, que todos os profissionais de educação, das competências específicas aí, adquiram, né, esses conhecimentos, participem de formações, tem tantos eventos, congressos, oferecendo cursos gratuitos, né, a respeito da educação sexual também. E, assim, é indispensável, né, esses conhecimentos, esses conceitos, para poder identificar os pedidos de ajuda que acabam surgindo aí em sala de aula, né, ou com colegas, amigos próximos também, no caso de adolescentes. E aí, reconhecer esses sintomas, esses indicadores, que torna possível a gente atuar na prevenção ou nesse enfrentamento, quando já aconteceu, como é que nós vamos agir, como é que nós vamos proteger essa vítima, né? E aí, nós temos que adquirir essa capacidade de observação e de escuta das crianças. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas são tantas atribuições do professor, eu tenho que dar aula, eu tenho que ficar atento a isso. Então, assim, enquanto professor, são as demandas que surgem na sala de aula, né? Então, nós vamos acolher, vamos ouvir e vamos encaminhar para os órgãos competentes para contribuir com a proteção deles, né? E facilitar também esse diálogo e a conexão com os órgãos competentes. Aí tem o Conselho Tutelar, tem o CREAS, tem as SEMAS, tem vários órgãos aí que podem, a Polícia Militar, né? E em casos extremos que a gente pode ligar e fazer uma denúncia também. Pode passar. Pode passar. Isso. O espaço escolar como espaço de apoio, né? Então, assim, a escola, ela é um ambiente de referência para a criança e para o adolescente. Não apenas um lugar de socialização e de formação, mas também é um espaço alternativo onde ele ou ela possa encontrar apoio, revelar situações, né, da qual ele esteja vivenciando nesses conflitos ou violências. Então, assim, nós temos, acredito que adolescentes participando, então, se um colega, se um amigo, um conhecido, um primo, alguém relatou alguma coisa, ou você está percebendo que está diferente, vá na escola, procure aí a CAED, ou faça uma denúncia anônima pelo Disque 100, só não fique sem fazer nada, né? Ofereça uma escuta ativa, uma escuta qualificada para esse seu amigo, para esse seu colega, e busque ajuda, né? Conte para alguém. Nós temos, assim, um projeto muito bonito de 2 psicólogas, inclusive depois vocês podem acessar, tem uma página no Facebook que é Conte para Alguém. E lá elas fazem esse acolhimento, tem vários depoimentos e falam da importância de relatar isso para receber o apoio necessário e também a proteção necessária. Pode ir passando. Então, assim, a escuta, ela pode ajudar a dialogar com a família. Então, assim, para o professor que está em sala de aula, ou para a família também, né, a escuta, ela é um instrumento pedagógico e ela é importante para contribuir para a compreensão da violência cometida contra a criança e o adolescente, né? Então, assim, aprender a escutar, aprender a envolver, né, na busca de soluções significativas, no caso para professores, para os demais educadores de forma geral, criar condições para que esse adolescente possa falar num clima de respeito e confiança, né? Eu quero falar isso de forma anônima. Criar um canal de comunicação em que eles possam ser ouvidos sem se expor, né, por exemplo. Conhecer aqui a complexidade do fenômeno e os diversos fatores de risco e a multiplicidade das condições familiares, né, onde desenvolvem aí as manifestações de violência e o apoio também, e a proteção dos filhos. Então, assim, as famílias, a instituição, a escola, onde eles estão, também pode fazer essa mediação com as famílias, conversar com os pais, orientá-los, né, nessa educação sexual com os seus filhos, reforçando algumas coisas também. Pode ir passando. Tá. A escola, então, ela pode ajudar a conhecer os recursos necessários aí presentes, né, para intervir de forma adequada e também imediata,
E aí nós temos os centros de apoio médico, psicológicos, programas de serviço de atendimento social, né? Normalmente o CRAS, o CRES, eles oferecem atendimentos aí específicos, alguns grupos também de acolhimento, né? Aprender a dialogar nesses processos de notificação com os outros órgãos competentes, a parceria ela é de suma importância, né? Saber para quem que eu vou notificar, aí nós temos o Conselho Tutelar, temos o Disque 100, que são os recursos assim mais acessíveis e próximos, né? Construir meios e formas de acompanhar as crianças e os adolescentes nesses importantes momentos, né, de fluxo da denúncia. Pode ser que algum adolescente pergunta, olha, eu quero fazer uma denúncia, como que eu faço e tal, orientar ele, olha, tem o Disque 100, você pode dar uma denúncia anônima, se você não quiser me contar, mas você pode ligar lá, falar sobre o que está acontecendo. Então, assim, oferecer, né, e mostrar quais são os canais de comunicação para que eles possam aí sentir seguros para poder pedir ajuda, né? Transmitir aí um sentimento de tranquilidade, de confiança nessa manutenção do vínculo, né? Então, assim, na nossa sociedade, muitas vezes, a gente faz o quê? Culpa a vítima, tenta justificar o que aconteceu. E nós, enquanto professores, profissionais, até mesmo família, o primeiro passo é acolher a vítima, né? E não tentar justificar o que aconteceu ou culpá-la, né, pelo acontecido, porque a vítima em si, muitas vezes, já se culpa pelo acontecido, né? Então, nosso papel de acolhimento é justamente esse de acolher, ouvir e buscar ajuda, sem culpar e nem tentar justificar o que aconteceu. E aí eu trago aqui preparar algumas atividades pedagógicas que abordem aí os temas de autocuidado, de autodefesa, de autoproteção, de consentimento também, né? Como que nós vamos acolher essa criança e esse adolescente, né? Primeiro eu trago aqui algumas questões que a gente pode, não só na escola, mas na família, na comunidade, qualquer pessoa que possa se aproximar e queira relatar algo que está acontecendo. Primeiro, escute atentamente, sem interromper, ficar fazendo questionamentos ou pressionando para obter informações, né? Sem constranger a vítima. Então, escute atentamente, não fique fazendo pergunta de detalhes específicos de como que foi. É muito constrangedor para a vítima, muitas vezes, falar sobre o acontecido. Então, a gente ficar perguntando detalhes e tal, que às vezes são tão desnecessários, acaba o quê? Constrangendo mais a vítima, né? Se for uma criança, utilize uma linguagem acessível à criança, né? Leve a sério tudo que você ouvir, sem julgar, criticar ou duvidar daquilo que a criança ou o adolescente está falando, né? Nós temos várias campanhas que dizem que a culpa nunca é da vítima, né? E a nossa sociedade insiste em encontrar, justificar e culpar a vítima. Então, se alguém te contou alguma coisa, por favor, não duvide, né? Escute, acolha, né? Procure demonstrar aí tranquilidade, sem reações extremistas ou passionais. Passionais no sentido de que não foi nada demais, só passou a mão, né? A gente de forma passiva, desqualificando o que aconteceu, e nem de forma extrema, que aí tem gente que fica desesperada, aconteceu, o filho conta uma situação e já começa a chorar, meu Deus, desesperado, e acaba trazendo ainda mais desconforto, não passa segurança para a vítima, né? E aí dá uma dimensão bem maior daquilo que aconteceu, né? Explique para o adolescente ou para a criança que vai ser necessário conversar com outras pessoas para poder protegê-lo, que foi o que a Lívia fez, convidou a psicóloga, convidou um orientador, convidou outra pessoa para participar dessa conversa, né? E explica para esse adolescente, para essa criança, que é importante que outras pessoas estejam presentes para ajudar a protegê-la, né? Evite que outras pessoas, além do gestor ou da orientador, tenha conhecimento, né? Por quê? Para minimizar os comentários desagradáveis, os rótulos que possam surgir, né? Ou, assim, questões inapropriadas, a estigmatização da criança ou do adolescente, né? Então, evitar ao máximo expor aquilo que aconteceu, né? Para proteger essa vítima. São algumas das formas de proteção. Quer falar, Lívia? Mas quero fazer um comentário enquanto você bebe uma água, uma aguinha, porque assim, até na hora da gente fazer, né, os nossos relatos que envolvem
violência, seja ela violência sexual ou outros tipos de violência, é importante a gente fazer dentro de um sigilo. Por exemplo, não, a gente está lá trabalhando na nossa mesa de trabalho, lá tem relato do abuso tal, do aluno tal, ano tal, identificando aluno. Não, né? A gente precisa ter esse cuidado. Lá no Instituto a gente sempre utiliza envelope quando é impresso, né? Confidencialidade, não pode ficar assim, trabalhando um monte de gente com um computador ali, tendo acesso a relatos, e não só de abuso, mas qualquer intimidade da vida de um aluno, né? A gente não pode deixar isso assim como qualquer outro documento. A gente tem que ter esse cuidado, o orientador educacional precisa também ter essa visão e fazer realmente os encaminhamentos. E só contribuindo aqui, o Carlos, o professor, né, falando que já presenciou com 3 alunas e aluna mudança de nomes, vejo que os alunos são mais tolerantes que muitos professores. Ainda vejo que discutir o corpo, essas ações de abuso, ao ignorar eles, e até preconceito para terem mais respeito, deveria ser dos educadores, né? Está falando da postura mesmo dos professores. O processo é mais lento com professores em geral do que em sala. O medo e as ações são receio e até afirmações conservadoras com os educadores. A escola precisa muito dessa política de formação e diálogo. É verdade, professor, nós deveríamos ter, né, no nosso currículo de formação a educação sexual, até para a gente trabalhar com seriedade, com competência mesmo, né, para a gente acolher nossos alunos, independente da orientação sexual, independente do gênero, independente de qualquer outra diferença ou identidade, né. E agora com as escolas militares, né, com essa tendência de ampliação ou religiosa, o receio é dizerem que a educação sexual é da família, padronização, homogeneidade sem respeito e liberdade de expressão, deles que ficam reféns e vítimas mais ainda, né, a opinião do professor. Uhum. Muito obrigada aí pela contribuição de vocês, é realmente isso, né? A educação sexual é vista como um tabu. E aí você trouxe a questão das escolas militares, né, de padronização, homogeneidade, sem esse respeito de expressão, infelizmente é uma realidade mesmo. Eu trago aqui um relato, né, um ponto importante, que se for entrar em contato com a família da criança ou do adolescente, é preciso ouvir antes quais são as pessoas que a criança ou adolescente aprova como interlocutores, tá? Explique como que você vai proceder, ressaltando que ela vai estar protegida. Isso evita que a criança seja surpreendida, né, com ações dos órgãos competentes e aí possam ajudar a criar uma relação de confiança também. Sempre pergunte para o adolescente quem você vai convidar para falar da família, se puder vai para a família, né, para conversar. Anote tudo que foi dito e assim que possível, né, anotar. E depois disso, utilize aí com os procedimentos legais que possam exigir. Pode passar. Tem alguns dados aqui de violência contra crianças no município de Porto Velho, Rondônia. Foram os dados que a Lívia trouxe. Você quer falar sobre eles, Lívia? Eu trouxe alguns também. Você consegue ler? Tá desligado seu microfone. Desculpa, gente, eu esqueci. Aqui em 2009, né, que eu peguei esses dados de Porto Velho, da nossa cidade aqui, no meu caso, né, que eu estou morando aqui em Porto Velho, mas o CREAS registrou 110 atendimentos, e desse total, 85 foram abusos praticados pelos próprios pais. Eu vou só ressaltar essa parte porque é importante, é como o professor está falando, né? Claro, gente, que a família é primordial para a educação sexual, né? A família vai ensinar os valores, a família tem essa liberdade, isso é muito importante, né? E a gente deixa claro também, tem muitas famílias que fazem sim seu papel, que protegem seus filhos, que falam de educação sexual abertamente, enfim, né? Que bom que a gente tem essas famílias, mas a gente tem uma grande quantidade de famílias que os pais não têm esse conhecimento, ou que sentem vergonha de falar, ou que realmente têm tabus, preconceitos, né? Nós temos famílias que não aceitam os seus filhos, né, que os expulsam de casa, seja por motivo da orientação sexual, expulsam até mesmo adolescentes. Então, o Conselho Tutelar intervém nesses casos, porque independente de uma orientação sexual, de uma identidade de gênero, o adolescente precisa estar amparado, ele não pode ficar na rua, né, ele precisa ter ali a família para cuidar dele. Se ele não tiver, vai para um abrigo. Então, assim, é necessário a gente ter essa consciência cidadã, né? Eu acredito que, antes de tudo, é uma questão de cidadania, né? A gente acolher, a gente não julgar,
sabe? E principalmente como educadores, saber que existe, né, diversos tipos de situações que nossos alunos passam e que nós temos que saber que os índices estão aí, né? Olha o quanto, né, que a gente fala de 2020, 2021, maus tratos, estupro, lesão corporal. Então, assim, são muito graves, né? Muito graves as violências que os nossos adolescentes têm passado, e às vezes em silêncio. E às vezes eles vão nos procurar na escola ali um pedido de ajuda. Então, nós temos que ser humanos, né, cidadãos, sabendo que é um dever nosso acolher nossos alunos. Verdade. Eu trouxe aí também um dado da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que foi registrado que houve um aumento de 77% de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 em relação aí a maus tratos, a questão de lesão corporal, de estupro, crimes contra as crianças. Então, olha o tanto que aumentou durante essa pandemia, 77,7%, né? Pode mostrar o gráfico anterior aí, eu trago um quadro que apresenta aí 700 casos que foram notificados entre 2020 e 2021, janeiro de 2020 a abril de 2021. Então, assim, 67 casos de maus tratos, 90 casos aí de estupros, 79 de lesão corporal, crimes contra criança e adolescente, 262, né? E outras ocorrentes aqui em relação a crianças, tem aqui 700, aliás, 202, totalizando aí 700. Então, são dados, assim, muito tristes, né? Pode passar. E como que nós podemos ajudar essas vítimas, né? Na questão do enfrentamento. Chegou para mim, agora eu já sei, tenho ciência do que aconteceu com meu aluno, com meu parente, com alguém da minha família ou alguém próximo a mim. Primeira questão, acreditando na história da vítima, respeitando a vítima, né? Não culpando e nem discriminando ela pelo que aconteceu, denunciando os casos. Por quê? Porque o silêncio, ele é cúmplice da violência, né? Então, agindo dessa forma, nós já vamos ajudar e muito, pode passar. E aí eu trago aqui o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que no seu artigo 245, ele diz o seguinte, ele estabelece uma multa de 3 a 20 salários mínimos aí de referência, né? Se algum médico, professor ou responsável aí por estabelecimento de saúde ou de ensino fundamental para escola, creche, de deixar de comunicar, né, à autoridade competente os casos que ele tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, né? E entra não só a questão de maus tratos, mas a questão de abusos também. Então, assim, nossa responsabilidade é agir, né, e atuar nessa proteção. E aí, pode passar, o que fazer nos casos de suspeita, né, que foi algo que perguntaram bem aí nesse início. Pode passar? Não cabe à escola, uma instituição de ensino, investigar sobre o abuso sexual, né? O nosso dever, enquanto profissional, professor, é comunicar o conselho tutelar, é o anterior, qualquer suspeita, né? Então, é importante aí fundamentar essas suspeitas com a avaliação sólida, né, psicológica. A escola pode optar por fazer ela mesma uma abordagem com a criança, conversar com a criança, né? Tá percebendo alguma coisa, pode conversar com a criança, ou se é só uma suspeita, pode pedir para que outros órgãos investiguem mais a fundo, né? Então, assim, nós devemos denunciar esses casos, por quê? Primeiro, para que o abusador não volte a violentar essa criança ou adolescente, para que outras crianças ou adolescentes não sejam aí sexualmente abusados, né? E para que crianças e adolescentes que foram aí sexualmente abusados, eles não repitam, né, quando adultos, essa violência que eles receberam. Né? Então, assim, isso aconteceu faz tanto tempo, para que mexer com isso e tal? Já passou 10 anos, e aí aconteceu isso, você tinha 5 anos, agora você está com 18. Para que mexer nisso? Pode ser que estejam ocorrendo outras vítimas, que esse comportamento desse abusador esteja ocorrendo com outras crianças e adolescentes que estão vulneráveis. Então, se a gente não faz nada, isso vai continuar a acontecer. Pode passar?
E no caso de familiares, amigos, parentes, alguém próximo, né, esse crime, suspeitas de abuso, ele pode ser feito por meio de 2 telefones que eu falei para vocês, que é o Disque 100 ou 180, né? Você pode ir também presencialmente no Conselho Tutelar ou na Delegacia de Proteção à Infância e Adolescência ou a Delegacia de Proteção à Mulher, né? Fazer uma notificação anônima, escolha sua, né? Fazer anônima ou declarada essa denúncia, tá? Então, tem todos esses momentos aí de proteção. Pode passar. E quem é que pode fazer essas denúncias? Eu trago aqui para vocês que as denúncias de suspeito de abuso, elas podem ser feitas por escolas, posto de saúde, ONGs, família, comunidade, professor, qualquer pessoa pode fazer denúncia, né? Você vai notificar ao Conselho Tutelar, ao CREAS, à polícia, ao Ministério Público, ou pelo Disque 100, 180, e a partir daí eles vão dar os encaminhamentos. Se for no Conselho Tutelar, tem o encaminhamento, a medida protetiva, se for necessário retirar esse adolescente, essa criança da família, ela vai para um abrigo, e aí esse contato é feito por lá. Pelo CREAS também, tem o acolhimento, tem os grupos de acolhimento, encaminhamento, acompanhamento da vítima, né? E o Ministério Público, ele é responsável pela apuração desses casos. Pode passar? Cadê? Pode passar isso daí também, que é a do conselho, né? E aí eu trago aqui o enfrentamento ao abuso sexual, né? Pode passar isso daí. Eu trago uma fotinha do Conte para Alguém, que é inclusive tem uma página no Facebook que fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, pode ser que hoje eu esteja falando para alguém, né? Eu sei que esse é um tema que causa bastante desconforto, e às vezes a gente se deu conta de que a gente passou por isso na infância e até o momento a gente não tinha se dado conta. E eu trago aqui para vocês, pode passar aí, um acontecimento assim muito importante, que é de denúncias de casos de abuso que aconteceram há muito tempo, né? Então, vamos supor que você conhece alguém que foi abusado quando ele tinha 5, 6 anos, e agora essa vítima já está com 20 ou com 30 ou já é casada, mas ainda assim quer fazer a denúncia desse abusador. Nós temos aqui o caso da atleta que participou de 4 Jogos Olímpicos, e inclusive ela é considerada uma das maiores recordistas brasileiras de natação, teve a sua vida aí no esporte marcada por um caso de abuso sexual, quando ela era criança, ela tinha 9 anos. Então, esse crime ele foi cometido pelo seu treinador na época, né? E a denúncia dela foi feita em 2008. E a partir daí foi aprovada uma lei, né, de alteração do Código Penal brasileiro, que a lei da Joana Maranhão, que é o nome dessa atleta, né? E ela estabelece que o prazo de prescrição de abuso sexual de crianças e adolescentes, ela seja contado a partir da data em que a vítima completou 18 anos, né? Antes, esse crime prescrevia, né? Então, assim, passou muito tempo, então agora você não pode denunciar mais. Então, com essa lei, deixa eu até ver se eu consigo ver aqui, a Lei 12.650 de 2012, ela foi aqui estabelecida no dia 17 de maio de 2012, que é a Lei Joana Maranhão, ela dá essa possibilidade de você fazer denúncia de abuso, mesmo que já tenha passado muito tempo, né? Porque ele começa a contar aí depois que a vítima completa 18 anos. Então, mesmo que isso tenha acontecido há 10, 20 anos, você ainda pode fazer a notificação, fazer a denúncia, fazer o seu relato. Quando for fazer a denúncia, pode ser anônima, Maite, pode ser... eu acho que travou. Travou? Maite? Oi. Travou não, uai. Eu acho que foi só para você, Lívia. Acho que deu, né? Então, essa denúncia, ela pode Pra ser mim aqui feita. travou, Maite. Aqui tá de boas. Eu acredito que para os outros seja normal. Então, assim, essa denúncia ela pode ser feita ainda, né? Pode ser que mesmo que isso tenha acontecido há 10, 20, 30 anos com você ou com alguém próximo, outras vítimas estejam sendo
feitas, né? Então, você ainda pode fazer a denúncia, né? E quando você for, é importante ir em uma delegacia da mulher e dizer que você quer fazer sua denúncia na Lei Joana Maranhão. E aí você faz a denúncia e eles vão cuidar de investigar e analisar, tá? Então, assim, foi um marco muito importante para a proteção. Muitas a gente não se deu conta daquilo que aconteceu no momento do abuso, a gente era pequeno, não tinha condições de nos proteger, ou contamos para alguém e as pessoas que eram para nos proteger não fizeram isso, e agora, depois de adulto, ainda é possível, tá? Então, depois vocês podem pesquisar, verificar aí um pouquinho em relação a isso. Era a internet. Pode passar? E aí eu trago o slide, cadê, Maraia? Que diz o seguinte: nós não podemos apagar os abusos vivenciados, né? Mas nós temos o dever de não causar maiores danos e garantir à criança e ao adolescente que se cumpram os seus direitos, né? Então, se tiver algum adolescente aqui presente, conheçam os direitos de vocês para que vocês possam exigi-los, né? E se conhecem ou já vivenciaram algum caso assim, procure alguém da sua confiança, conte para alguém, né? Disque 100, Disque 180, procure ajuda, faça terapia, né? A terapia com o psicólogo ajuda a ressignificar essas vivências que às vezes foram tão traumáticas que acabam influenciando nos relacionamentos da vida adulta, né? Em outras áreas da vida também. Então, a terapia ela é fundamental. Oferecer e buscar a ajuda psicológica também para poder lidar com esse acontecimento. E aos professores que participam aqui presente, é sempre importante buscar formações, buscar conhecer um pouquinho mais a respeito da temática para poder acolher os alunos, né, e oferecer o suporte necessário. Eu trago aí depois as referências que foram utilizadas, vou colocar aqui para vocês no chat o drive do mini curso. Lá eu trago alguns vídeos, alguns livros, né, de apoio, e também os slides, eles estão disponíveis lá, caso vocês queiram utilizar depois com os alunos, ou em um outro momento, podem acessar pelo drive aí no link. Quero agradecer a participação de vocês até agora, essa tarde, assim, foi bem produtiva. Agradecer a participação de vocês aí no chat, e caso tenha alguma contribuição, alguma pergunta, eu estou à disposição. Tá bom? Pode já parar aí a apresentação, tá? Nossa, Maitê, muito obrigada. Todas as suas explanações foram, assim, acho que muito bem colocadas, né? Sempre, assim, de uma forma bem científica, bem respeitosa. E acho que todos podem entender, né? Sejam alunos, pais, familiares, nossos professores também. E nós estamos lembrando que nosso evento continua, tá, gente? Às 19 horas tem uma roda de conversa. Entrei no IFRO, curso EAD, e agora? O que fazer? E dia 6 também, segunda-feira, tem outras atividades na nossa Semana de Educação para a Vida. Agradecemos todos vocês, de coração, por estarem apoiando nosso evento, por estarem se aprendendo junto conosco, né? Isso é muito importante. E a Maitê foi mais uma que abrilhantou, né? Nosso evento aí com toda a sua sabedoria e também os seus estudos nessa área, né, da educação sexual. E é isso, gente. Se alguém mais tiver alguma pergunta, né, ou algum comentário, fica à vontade também, no caso, abrir a câmera também, né? Se quiser também, fica à vontade. A Tamir está agradecendo. Obrigada também ao apoio do Campus Zona Norte, tá, gente? Por todo o suporte que tem dado esse evento, que é uma parceria do Campus Zona Norte com o Campus Porto Velho Calama. E a Tamires coloca, né, a temática é super importante, é verdade, que a gente possa ter nessa liberdade para continuar falando com os nossos alunos também e divulgando, né, esse conhecimento que é tão importante para todos nós, né, gente, assim, porque ninguém quer vivenciar uma situação dessa, né, é um trauma muito grande e a gente tem que fazer a nossa parte, né, como cidadãos, a gente tem que lutar para que as crianças, elas sejam estejamos em defesa mesmo dos direitos das crianças. E a Maitê coloca aí, né, a lei, né, Maitê? A Joana Maranhão, eu já tive acesso a essa lei, muitíssimo importante. A Joana Maranhão, assim, ela expôs essa história
e sofreu muito, né, para conseguir superar, e hoje está aí, né, a lei que garante essa proteção, né, para todos nós, para toda a sociedade. Acho que é isso. Se ninguém mais tiver nenhuma consideração, nós vamos finalizar esse momento. E mais uma vez, Maitê, foi um grande prazer poder estar aqui aprendendo com você também, né? E agradeço a todos e a todas que estiveram aqui conosco e declaro encerrado, né, o nosso momento aqui, o nosso mini curso. Tá ok, gente. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Quem puder acessar o link aí e participar da pesquisa, fica à vontade, tá bom?